paz, Senhor Jesus, amém? Louvado seja o santo nome de Jesus, amém, irmãos? Mais um domingo, culto da família. Hoje, aleluia, Jesus, Páscoa, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus, né, irmãos? Muitos irmãos estão viajando, né? Aleluia, alguns irmãos, né? Nossa irmã vai fazer mudança hoje, né? Está de mudança hoje. Nossa irmã Ana também está de mudança, fazendo mudança. Mas é assim, nós estamos aí, vamos em frente, né, irmão? No nome de Jesus, vamos em frente para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Jesus. Vamos, aleluia, Jesus, mais um domingo, né, irmãos? Hoje, aleluia, já estamos aí dia 20 de abril já está acabando. Daqui 2 meses, menos que isso, já é metade do ano, né? E aí nós sabemos, aleluia, Jesus, que muitas coisas, aleluia, Jesus, o Senhor vai fazer e tem feito por nós, aleluia, Jesus. Por isso que nós precisamos cada dia mais, irmão, nos fortalecer, buscar em Deus, estar na presença de Deus, para que Deus possa, aleluia, Jesus, nos abençoar, aleluia, Jesus, amém? Aleluia. Sem perca de tempo, livro de Lucas 24:13, para nós meditarmos esta noite. Lucas 24:13, para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. Lucas 24:13, aleluia, Jesus, louvado seja o santo nome de Jesus. Quem achou diz amém. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, para que nós possamos nesta noite, aleluia, Jesus, meditarmos nesta palavra, porque é somente dele, para ele, com ele é toda a honra e toda a glória, amém? E diz assim a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Lucas 24:13 diz assim: os discípulos no caminho de Emaús, e eis que no mesmo dia ainda 2 deles iam para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminham, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele, Jesus, perguntou-lhe: quais? E eles lhe disseram as que diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes e sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação à morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, clamando a graça, o poder, a tua misericórdia, buscando no Senhor que é santo. Nos ajuda, Pai, a compreender, a entender a tua palavra, a buscar no Senhor, no teu Espírito, e que nós possamos, Pai querido, ser, Pai, agraciados, Pai, com a tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Bate uma salva de palma e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, aleluia Jesus, nós lembramos logo, aleluia, do versículo anterior, do capítulo 1 de 24, de quando fala da ressurreição de Jesus. E a Bíblia nos fala que, aleluia Jesus, naquele dia, porque ela diz que já era o 3º dia da morte de Jesus, mas era o dia o qual Jesus falou que ele ressuscitaria. Era no dia no qual ele falou, aleluia Jesus, que ele voltaria, aleluia, dos mortos, para cumprir o chamado, para cumprir o ministério.
E quando nós olhamos lá no capítulo 1 do 24, nós olhamos que a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, que era domingo, na madrugada, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram até o túmulo, junto com Pedro e João, e viram que Jesus já não estava mais naquele túmulo. Mas quando nós olhamos para esses homens, quando eles iam a caminho de Emaús, nós olhamos que esses homens são como hoje em dia o povo. O povo vem para a igreja, aleluia, Jesus. O povo muitas das vezes, aleluia, diz que crê em Jesus, mas eles não creem nas promessas, porque Jesus fez promessa a esse povo que voltaria. Jesus diz que ressuscitaria no terceiro dia. E é como nos dias de hoje, esses homens, aleluia, a Bíblia diz que eles estavam indo a Emaús. Emaús ficava, aleluia, Jesus, a 12 quilômetros, aleluia, de Israel. E eles caminhavam, e a Bíblia diz que eles conversavam entre si. Por quê, irmão? Porque é como os dias de hoje, nós pregamos essa palavra, mas as pessoas, elas não conseguem entender, elas não conseguem deixar essa palavra com profundidade no coração, para que elas possam, aleluia, viver esta palavra. Porque você ouvir esta palavra e não guardar esta palavra como um ponteiro cravado na tábua do teu coração não te resolve nada, porque você não se fortalece pelo Espírito Santo. E assim eram esses homens, porque eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, eles viam as coisas, irmã Gisele, que Jesus fazia, eles viam os mortos que Jesus ressuscitava. Ele via os cegos, coxos, aleijados, eles viam os mudos, eles viam os leprosos, aleluia, Jesus. E mesmo assim, aleluia, eles não conseguiam crer, eles não conseguiram esperar, aleluia, porque a Bíblia diz que eles caminhavam e já era o terceiro dia. E quantas das vezes nós olhamos hoje, muitas das vezes o Senhor está prestes a nos abençoar, muitas das vezes o Senhor está prestes a abrir as portas, nos dar vitória, mas por causa das lutas, por causa das provações, por causa da incredulidade, por causa, aleluia, Jesus, muitas das vezes da impaciência, as pessoas não conseguem receber do Senhor. O caminho é árduo, sim, o caminho é difícil, sim, o caminho é pedregoso, sim, com Jesus, porque nem com Satanás o caminho é macio, querido. No começo pode aparecer que está indo tudo bem, mas é mentira. Você nunca vai ver um bruxo, nunca vai ver um feiticeiro alegre, feliz a vida inteira. Pode contar a vantagem que quiser, mas ele no fundo ele sabe que não existe outro caminho a não ser ao Senhor. Não existe outra caminhada a não ser ir para o Senhor. E quando nós olhamos para esses homens, a Bíblia diz que eis que no mesmo dia, 2 desses iam para a aldeia e destacavam de Jerusalém. Por que eles iam, irmão? Porque eles não puderam esperar o terceiro dia. Quantos não têm esperado, dona Diva? Quantos não têm esperado a bênção, não têm esperado a cura? Muitos não recebem cura. O Senhor é mau, Jesus é mentiroso, esta palavra é mentirosa. Não. Como é que Jesus cura um e outro não? Por quê? Porque não há espera. Muitas das vezes você está no primeiro dia, muitas das vezes você tem que ficar, aleluia, Jesus, até o terceiro dia. Muitas das vezes o Senhor te fez uma promessa, como fez para mim há 15 anos atrás, e esta promessa não se cumpriu até hoje, e eu continuo caminhando. É isso que o Senhor quer de mim e de você. É na dificuldade, é na angústia, é na perseguição. Você precisa continuar crendo na promessa, porque não existe 2 caminhos, só existe um caminho. O outro caminho é o caminho da perdição. Ele disse, o próprio Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E muitas pessoas, eles estão como esses homens. Ao primeiro vento, à primeira dificuldade, quando eles viram, aleluia, que Jesus, aleluia, tinha sido crucificado, para eles acabou. Mas por que acabou? Por que muitas das vezes você desfalece no teu sonho? Muitas das vezes você desfalece no que o Senhor te falou, nas promessas. Por que desfalece? Porque a fé está abalada, querido, porque não existe a convivência com a Bíblia, com o Espírito Santo. Muitas das vezes a pessoa só olha para ela. Por que existe tanta decepção? Por que existe tanto suicídio? Porque a pessoa não olha para Jesus, ela está olhando somente para ela, para os quereres dela. E quando dá errado, a primeira coisa, quem paga o pato é Jesus. Porque Jesus, aleluia, ele fica sempre no foco.
Porque as pessoas querem que seja feito segundo a vontade deles, não segundo a vontade de Deus. Elas não querem, aleluia, esperar no Senhor. E a Bíblia diz que eles iam falando entre si, de certo eles iam murmurando entre si, dizendo: olha, nós esperamos até agora, nós andamos 3 anos e meio, que foi o tempo que durou o ministério de Jesus. Nós andamos 3 anos e meio com ele, e ele disse isso e disse aquilo, e agora ele foi entregue e morreu, e acabou tudo, e agora nós temos que sair daqui, porque eles vão perseguir nós também, e vão nos matar nós também, vão nos crucificar nós também. Mas eles não aproveitaram nada do que Jesus falou, eles não ouviram nada do que Jesus falou, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregado, aleluia, Jesus, para ser crucificado, para ser morto e para ressuscitar no 3º dia. Quantas das vezes, pastor, mas eu não estou ouvindo o Senhor falar, porque você não está lendo a Bíblia. Você não está ouvindo o Senhor falar, o Espírito Santo, porque você não tem comunhão com a palavra dele, porque ele está junto com a palavra, é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor, quando você lê esta palavra, quando você aprofunda esta palavra, quando você guarda no teu coração esta palavra, automaticamente o Espírito Santo, ele começa a te dar direção, ele começa a te guiar nos caminhos os quais o Senhor quer que você ande. Mas muitos não conseguem e preferem o caminho como desses homens do caminho de Emaús, porque o Senhor, ele fez uma promessa para mim e para você. Ele disse que ele iria ao Pai. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias da vossa vida. Aí como é que eu e você, um vento, uma provação, uma dificuldade, uma luta, como é que eu e você abandonamos o Jesus e vamos para Emaús? Vamos para outro lugar, porque eles vão nos perseguir aqui, eles vão querer nos matar. E assim tem muitos hoje, tem muitos nessa caminhada, tem muitos covardes, medrosos. Por isso que o Senhor disse para Gideão: fala para os medrosos e os covardes que eles podem voltar. Porque quando o Senhor, ele chamou eu e você, quando o Senhor nos fez uma promessa, aleluia, Jesus, e a promessa de salvação, aleluia, Jesus, ela é particular, querido. A promessa de salvação, ela é cada um, por cada um, ela não é englobada. Eu vou salvar minha avó, minha tia, meus parentes. Não, a salvação, você tem que brigar pela tua salvação. Você tem que lutar pela tua salvação, porque quando eu e você olhamos para a palavra, nós vemos que quando nós se distraímos, quando nós vamos para Emaús, quando nós começamos, aleluia, Jesus, dar muita importância para o problema, para a luta dos outros, nós acabamos, aleluia, saindo do foco. E quando Moisés saiu do foco, Moisés perdeu de entrar na terra prometida, porque daí começa a espancar ao Senhor, começa a espancar a rocha, começa a espancar as promessas, começa a apartar do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não conseguimos entender. Esses homens, eles não conseguiam ter o foco. A Bíblia diz que eles iam falando. A Bíblia diz ao 15: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro. O que será que eles perguntavam? O que será que eles perguntavam um ao outro? Se eles andavam com Jesus, se eles conheciam ao Senhor, se eles caminhavam, dormiam e comiam com Jesus. O que será que eles perguntavam? Aí eu te pergunto: onde será que está a minha e a tua fé? Que esta palavra não é suficiente para que eu e você não vamos para Emaús, para que eu e você continuemos caminhando. Vai ter tristeza, pastor? Vai ter choro? Vai ter desânimo? Vai ter angústia? Vai ter desespero? Vai ter tudo isso, querido. Vai ter falácia? Vai ter perseguição? Eles vão querer te matar? Vão. Isso tudo só não vai acontecer se você não estiver fazendo vontade de Deus. Se você estiver fazendo a vontade do mundo e do inimigo das nossas almas, isso não vai te acontecer. Mas com isso, você também não vai poder entrar no reino dos céus, porque há um preço a se pagar nesta caminhada. E a Bíblia diz que eles faziam perguntas um ao outro, perguntando o que tinha acontecido. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou-se e ia com eles. Muitas das vezes, no meio da angústia, da perturbação, no meio da ansiedade, nós começamos a nos questionar se verdadeiramente Deus está conosco, se Deus está neste negócio. E se Deus está nesse negócio, por que este povo não quer, aleluia, Jesus, vir para a igreja? Se Deus está nesse negócio, por que esse povo não quer se converter?
pelo mesmo motivo de quando Jesus alimentou aqueles 3.000 homens naquele monte a pão e peixe. Ele disse: vocês pensam que eu não sei que vocês andam atrás de mim só por causa da comida e da cura? Jesus falou àquele povo que eles não queriam servir a Ele, eles queriam comer, eles queriam ser curados. E hoje não é diferente. Quando não tem mais jeito lá fora, quando não tem mais jeito, quando o médico desengana, quando vai por tudo que é lugar, vai lá no terreiro, vai não sei aonde, não tem mais jeito, eles correm para o Senhor. E Jesus já tinha nos alertado que eles só andavam por causa de cura. Uns só andam atrás de Jesus porque querem enriquecer, querem dinheiro. Uns andam atrás de Jesus porque querem isso, querem casamento, querem isso, aquilo. Mas o Senhor, Ele fala para mim e para você nessa noite: buscai-me em espírito e verdade, para que possais, aleluia, Jesus, herdar o reino dos céus. Porque a porta continua estreita, querido. E a Bíblia diz que Jesus estava, aleluia, Jesus caminhando com eles, deserto. Você está muitas das vezes despercebido, querido. Muitas das vezes você está com a palavra dentro da tua casa, é para o Espírito Santo estar junto, e muitas das vezes você está despercebido e não está prestando atenção. E o Jesus está ali do lado, e como eles iam conversando entre si, e dizendo: o que será que aconteceu? Que ele falou que não ia morrer, e agora foi morto, foi crucificado. Porque quando você está muito perturbado, quando você está muito ansioso, quando você está vivendo, aleluia, Jesus em você, não está vivendo em Jesus nesta palavra, você não tem ouvidos para o Senhor. Você não percebe que o Senhor está contigo. Pastor, como é que Deus vai estar comigo? Olha a luta que eu estou passando. Só existe 3 motivos para eu e você passarmos luta. Primeiro, ou estamos na desobediência. Segundo, o Senhor está nos preparando para receber vitória. Terceiro, está forjando o nosso caráter cristão. Só existem esses 3 motivos para nós estar passando luta. Aí você olha para dentro de você e vê se você tem obedecido o Senhor. Se alegre, porque daí não é por rebeldia. Porque muitos estão passando, estão sofrendo, e o Senhor diz: não pega isso, Ele pega, não faz isso, Ele faz. E vai só sofrendo. Quando nós olhamos uma pessoa, aleluia, Jesus, que ela está doente, irmão. Tem gente que vai, a enfermidade, o Senhor deixou o médico para eu e você ir ao médico. Mas tem enfermidades que o Senhor precisa te curar, físicas, para que você seja testemunho vivo diante das pessoas que vão vir. E você conta e diga: olha, eu orei, o Senhor me curou. Como eu orei, o Senhor me curou de 2 cânceres. O Senhor me curou da minha coluna, me curou da garganta. Por quê? Agora você acha que o Senhor gosta mais de mim do que de você? Não, querido. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. O Senhor nos conhece no profundo, no oculto e no escondido. Só que eu e você precisamos nos dedicar ao Senhor. Pastor, mas o Senhor não curou Paulo. Você matou cristão também. Você arrastava os cristãos. Você pegava a carta e matava os crentes também. Existe consequência, querido. Por isso que eu digo: tudo que você fizer, querido, e o que você não fizer para o Senhor, vai gerar uma consequência. E isso vai ter um acerto de conta. Isso precisa ser pago. Porque o Senhor não pode pular etapa, falar: não, agora Ele já esqueceu aquilo lá, vai pular isso aqui, eu vou abençoar ele ali. Não é assim que funciona. Sabe por quê que não é? Porque existe o inimigo das nossas almas. E ele vai, como foi nos dias de Jó lá com os filhos de Deus, até hoje ele está indo lá, querido. E ele chega lá e fala para Deus: o Senhor vai abençoar ele, mas ele não está fazendo o que o Senhor mandou. Ele faz o que ele quer, ele vai para onde quer, ele anda do jeito que ele quer. E a tua palavra diz que o Senhor não pode ir contra ela. Pronto, fechou. Não tem como, filho. O Senhor, Ele não tem, aleluia, Jesus. Quando nós olhamos, aleluia, para a Bíblia, e nós vemos que João era o discípulo amado do Senhor, e João se recostava ao peito de Jesus, que Jesus tinha um propósito na vida de João, porque João, de todos os discípulos, foi o único que não morreu assassinado, porque o Senhor precisava de João vivo na ilha de Patmos, para que ele pudesse escrever o livro do Apocalipse. E muitas das vezes, como Pedro tinha inveja de João,
Como Pedro, aleluia, Jesus perguntava para João, depois de estar desviado: o que vai ser dele, mestre? O que vai ser dele? E muitas das vezes nós estamos assim, em vez de nos preocupar com a nossa vida, com a nossa salvação, com a nossa ida ao encontro do Senhor, muitas das vezes nós ficamos se preocupando com os outros, nós ficamos na carne, ficamos bravos, nós ficamos nervosos, perdemos a paz. Porque Deus está mostrando para você. Quando eu falo, muitas das vezes, os irmãos, muitos ficam bravos. Eu digo: irmão, isso não é de Deus. Isso que está fazendo não é de Deus. Sabe por quê, irmão, que eu falo isso? Porque Deus já me mostrou que vai acontecer. Deus já me mostrou que é um tiro no pé. Deus já me mostrou que vai se lascar. Só que eles continuam fazendo. Aí depois vem o quê? Aí desvia. Aí é culpa do Senhor. Não é, querido. Aí é rebeldia, desobediência. E esses homens, eles andavam com Jesus, mas eles não estavam focados no Senhor. Muitos vêm para a igreja, dizem que andam com Jesus, mas eles não servem Jesus em espírito e verdade. Porque quando você serve Jesus em espírito e verdade, você tem que estar disposto a sofrer, filho. Você tem que estar disposto a chorar por o Senhor. Você tem que estar disposto. Você vai passar luta, você vai ter tempos de solidão, de angústia. E se eu já tivesse me casado, irmão Fernando? E a mulher que o Senhor me prometeu? Será que eu estava que nem esses dois, indo a caminho de Emaús já? Será que eu já estava a caminho de Emaús, dizendo: tive que casar com essa tribulada aí, porque o Senhor não cumpriu? Será que eu já estava nesse estado, indo para Emaús? Emaús representa desviar do caminho do Senhor, porque eles estavam se desviando de Jerusalém e indo para Emaús de medo de ser mortos, porque eles não estavam focados no Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, Jesus, o 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecessem. Imagine eu andar com a irmã Aline e daqui um mês eu não consegui reconhecer ela. Eles andavam com Jesus e eles não conseguiam reconhecer Jesus. Iam entre eles falando com a perturbação, com a ansiedade, muitas das vezes caíra no coração. Iam falando entre eles e não conseguiam ver que Jesus estava caminhando junto com eles. Jesus tinha acabado de ressuscitar ali atrás. Foi o primeiro lugar que ele foi. Por quê, querido? Para mostrar o quanto, aleluia, Jesus, muitas das vezes eu e você dizemos que servimos ao Senhor, que nós descemos as águas batismais e que nós amamos a Jesus, mas nós não conhecemos e não queremos, aleluia, obedecer a Deus. E a Bíblia continua dizendo, olha o 17: e ele lhe disse, imagina, se o Jesus fala com você, você é acostumado a conviver com ele e não conhece ele, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Ele falou: por que vocês estão conversando e por que vocês estão tristes? Vocês esqueceram que isso aqui eu deixei para vocês meditar de dia e de noite? Vocês esqueceram que isso aqui não é mentira? Vocês esqueceram que tudo que está aqui vai se cumprir? Por que vocês estão indo para Emaús? Por que vocês não confiam em tudo que eu falei, em tudo que eu deixei escrito? Por que o mundo, por que o Egito é mais atraente como Emaús do que ficar na minha presença? É porque tem luta, porque tem que mudar de vida, tem que mudar de caráter, tem que mudar de personalidade. É por isso. E Jesus questionou eles e dizia: que assuntos são esses que vocês estão falando aí? Do que vocês estão conversando? Ele podia ter chegado e dizer: seus desviados, sou eu, Jesus, vão aonde? Vocês estão endemoniados. Jesus podia ter dito isso para eles, porque vocês são rebeldes, vocês estão desviados, estão indo para Emaús. Não, Jesus ficou esperando para ver. Quando eu falo de discernimento, muitas das vezes não falta, aleluia, Jesus, a palavra, não falta o discernimento, mas nós não buscamos. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, falando com eles, e 18 diz assim: e respondendo, cujo nome daquele que era o Cleófas, disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido esses dias? Falou: viu, você não é daqui, você não sabe o que está acontecendo aí? Imagine Jesus ter que se fazer de desentendido,
falou: você não sabe o que aconteceu? Então eu vou te falar. E disse Cleófas para Jesus. E ele perguntou quais. Jesus disse: quais? Que coisas que estão acontecendo? E eles disseram: as que dizem que, aleluia, a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras. Ele falou: Jesus foi profeta, mas ele não acreditava em Jesus. Porque se ele profetizou que ele voltaria e ressuscitaria no terceiro dia, por que eles não criam? Que foi profeta, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele disse: olha, ele pregava, ele curava, ele restaurava. Aí você olha para você, olhe para dentro de você, porque eu posso olhar para dentro de mim e lembrar tudo que Deus já fez por mim, tudo que Jesus fez por mim, tudo que o Espírito Santo fez por mim. Quando eu falava com o diácono Roberto ontem lá em casa, não era nem para nós estar aqui, querido, não era nem para nós estar aqui. Muitos de nós já eram para ter descido à sepultura, se o Senhor não tivesse da misericórdia e nos chamado e nos recebido na presença deles. Não era nem para nós estarmos vivos. E hoje, quando nós olhamos, aleluia, Jesus, o 19 diz: e eles perguntou quais, e eles disseram: ele era varão valoroso, ele curava, ele restaurava, ele libertava. O 20 diz assim: e como os príncipes e sacerdotes, mas o Senhor falou que ele seria entregue. Lá no começo do 24, ele disse que ele seria entregue. Aleluia, Jesus. E aos príncipes entregaram a condenação e a morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles esperavam que fosse Jesus que remisse Israel. Por quê? Porque não criam na palavra. Eles não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta. Eles não criam em nada disso. Aleluia, Jesus. E tudo isso hoje, agora, sobre tudo isso hoje, e hoje é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram, a parte B do 21. E ele disse o quê? Que eu ressuscitaria no terceiro dia. E ele contou, Cleófas, que era o terceiro dia. Por que que o outro não falou para ele? Por que que muitas das vezes você não fala para o teu irmão, para a tua irmã? Você tem que aguardar, irmão. O Senhor está vindo, o Senhor vai resplandecer no céu, não vai pisar nessa terra. O Senhor está vindo buscar os remidos, escolhidos dele. O Senhor está prestes a chegar. E muitas das vezes, aleluia, Jesus, as pessoas se calam, elas se omitem de falar. Ah, mas se eu falar isso, ele vai ficar bravo comigo, porque está desviado, porque está indo para Emaús. Não, querido, porque se o Senhor voltar, aleluia, Jesus, e pegar você assim, você tem que falar para ele: você não vai subir com o Senhor. Você não, o Senhor não vai levar, aleluia, Jesus, você para o trono da glória dele. Você precisa, aleluia, Jesus, compreender o trabalhar, o mover do Espírito Santo. Você precisa, aleluia, Jesus, entender que o Senhor, aleluia, ele precisa que eu e você estejamos com ele, fazendo a vontade dele e do jeito dele. E a Bíblia continua dizendo, aleluia, no 22, ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada, aleluia, Jesus, foram ao sepulcro. Eles já sabiam que as mulheres tinham ido lá. Elas já tinham contado, Maria e a mãe de Tiago já tinham contado que Jesus não estava mais lá. Aí por que eles estavam fugindo? Aí o Senhor pergunta para mim e para você: se eu ressuscitei, por que você está fugindo? Se eu estou cuidando, por que você está fugindo? Se eu estou trabalhando, por que você está fugindo? Por causa das lutas, das provações? Eles disseram, aleluia, Jesus, que as mulheres foram de madrugada ao sepulcro. Ó, o 23, e não achando o corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão, um anjo dizia que ele vive. Elas foram lá no sepulcro, elas não acharam, aleluia, Jesus, o corpo. Foi Pedro e João e não acharam o corpo. E elas disseram, olha, saíram espalhando: Jesus não está morto, Jesus não está na cruz, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia, Jesus, ele está vivo. E muitos continuam guardando ele na cruz, mas não é o nosso Jesus. O nosso Jesus desceu da cruz, foi sepultado, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como disse esta palavra.
Aleluia, Jesus. E a Bíblia continua dizendo que eles não acharam o corpo. Aleluia. Diz que viram um anjo, e o anjo falou: por que vocês, quando nós olhamos lá no 24, nós vemos o anjo falando com Maria e com a mãe de Tiago? Por que vocês procuram entre os mortos o que vive? Por que você não conseguia crer no que o Senhor falou para você lá atrás, que Ele ia te abençoar, que Ele ia cuidar de você? Por que você não consegue, aleluia, se manter no meio da luta, da provação, do vendaval? Porque você precisa, aleluia, Jesus, estar abastado de todas as coisas desta terra, as quais você não vai levar nada. Você não vai levar casa, não vai levar carro, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada. E hoje, quando nós olhamos, muitas das vezes o Emaús de muitos são as coisas deste mundo. Muitos se pegam nas coisas deste mundo, achando, aleluia, Jesus, que essas coisas vão sustentar, vão se valer por resto da vida. Não, caixão não tem gaveta, querido. E mesmo que tivesse, se te enterrasse com $1 milhão, não ia dar 2 horas depois do teu enterro. Eles iam violar o túmulo, iam bagunçar tudo para pegar o dinheiro, iam jogar o defunto no canto, porque é assim a lei deste mundo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, a parte B da visão diz, quando Cleófas falava, e tinham visto uma visão e um anjo que dizia que ele vive, ó 24, e alguns dos que estavam convosco foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres haviam dito, porém ele não viram. 25, e eles lhe disseram: Enécio, temos de coração para que tudo o que o profeta dissera. Porventura não convinha que Cristo dissesse essas coisas e entrasse na sua glória? O Senhor tentando falar para eles: vocês lembram de tudo que eu falei para vocês? Vocês lembram de tudo? Por que vocês não entendem e não compreendem? Quantas vezes nós não conseguimos compreender que o Senhor tem falado que neste mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Muitos têm se entregado em Emaús, muitos não têm conseguido vencer ao mundo, muitos não têm conseguido, aleluia, Jesus, porque não têm prestado atenção, só têm olhado para Emaús, têm olhado para as suas necessidades. E o Senhor está às portas, Ele está voltando como voltou, aleluia, Jesus do túmulo. Jesus está prestes, aleluia, a resplandecer no céu. Ele está prestes, e muitos estão dormindo num sono profundo, indo para Emaús, longe, cada dia mais longe. Aleluia, Jesus, porque para andar com Jesus tem que negar a si mesmo. E aqueles homens, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como se estivesse fechado. Muitos leram esta palavra, irmão Chayan. Muitos dizem que conhecem essa palavra, mas nunca conseguiram viver, nunca conseguiram andar com Jesus. Muitos se pegaram somente na hora das aflições, na hora do desespero. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, aleluia, como filho pródigo, o Senhor não lança ninguém fora, só que tem que haver arrependimento. Eu sempre digo, pecado não vai levar ninguém para o inferno. O que vai levar para o inferno é falta de se arrepender, falta de reconhecer que somente Deus é todo poderoso, somente Ele pode nos livrar do fogo do inferno, somente Ele que ressuscitou no 3º dia, desceu ao inferno, pegou a chave do inferno e da morte e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É Ele, o nosso Jesus, o nosso Deus poderoso. Por isso que eu digo para você, se você quiser algo com o Senhor, quiser algo do Senhor, tiver algo com o Senhor, não saia de Jerusalém enquanto do alto não for revestido de poder. Não caminhe para Emaús, que primeiro que é 12 quilômetros, é longe. E era uma caminhada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Quantos estão nesta caminhada e é uma caminhada sem fim?
Esses 12 quilômetros de Emaús se transformaram como aquele povo de 39 dias. Aquela viagem durou 40 anos. Quantos estão nesta caminhada de Emaús que não tem mais fim por causa da rebeldia? Por causa, aleluia, Jesus, que não quer reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas hoje, mais um dia, mais uma vez, o Senhor está, aleluia, Jesus, nos chacoalhando. Mais um dia, mais uma vez, o Senhor está nos lembrando que Ele fez promessa. Aqueles homens não reconheceram, mas Ele está hoje nos lembrando que Ele ressuscitou no terceiro dia. Páscoa não tem nada a ver com coelho, com chocolate, querida. Páscoa tem a ver com a ressurreição de Cristo. Páscoa tem a ver, aleluia, Jesus, com a promessa cumprida verdadeiramente, a qual o Senhor fez para mim e para você. É a mesma promessa que Ele diz que se nós servirmos em espírito e verdade, Ele nos levará para morar com Ele. E só basta eu e você dissermos: Senhor, eis-me aqui, como disse Samuel, fala que o teu servo te escuta. Por isso que eu digo para você, querido, nós temos tido a oportunidade, nós temos tido, aleluia, Jesus, a benevolência, a misericórdia do Senhor. Mas uma coisa eu vou te falar em nome de Jesus: a porta da graça, aleluia, Jesus, está prestes a se fechar. E aquele que disser para você que já é salvo pela graça é mentira. Não existe salvação só pela graça, querido. Nós temos que nos dispor, nos despir de nós mesmos para que, aleluia, nós possamos estar diante de Deus da forma do Nadiva e do jeito que Ele quer. Não é do meu e do teu jeito. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas debilidades, a nossa insuficiência, o Senhor conhece tudo. Mas Ele disse para mim, disse para você, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive com você. Mas muitas das vezes nós estamos como esses homens, indo para Emaús, e o Senhor Espírito Santo falando comigo e com você, e dizendo: filho, não pega este caminho, filho, não vai por aí, filho, vai orar, espera eu te responder. Ah, pastor, mas eu já orei faz tempo e o Senhor não falou nada. Eu estou orando faz 15 anos que eu estou orando, e o Senhor continua falando: vai caminhando, vai andando, vai que eu estou contigo. É assim. Por isso que eu digo para você, a nossa fé tem que ser alicerçada nesta palavra. A nossa fé tem que ser alicerçada no Senhor e no Espírito Santo. A nossa fé não pode ser alicerçada nas coisas de Emaús, nas coisas deste mundo. A nossa fé não pode, aleluia, ser baseada no medo de eu e você sermos perseguidos e assassinados pelo amor de Cristo. Porque eu e você estamos, aleluia, sujeitos a esta situação por amor de Cristo, se nós amarmos verdadeiramente. Por isso que eu falo para você em nome de Jesus: não tenha medo das tuas lutas, das provações, não tenha medo das dificuldades, das afrontas, não tenha medo, aleluia, Jesus. Basta somente, aleluia, Jesus, você compreender que o Senhor, aleluia, Jesus, Ele não vai te deixar sozinho. O Senhor não vai deixar você envergonhado, o Senhor não vai deixar você confundido, mas Ele quer que você esqueça de tudo e olhe para Ele, porque o nosso socorro bem presente só vem dEle. Pode fazer o que você quiser sem o Senhor, mas Ele vai estar te esperando para a hora, para o dia, aleluia, que você reconhecer que somente Ele é Deus na tua vida. Aí você volta como voltou aquele filho pródigo. Mas você vê ao ponto que aquele menino teve que chegar. Teve que comer bolotas de porco, lavagem no popular, para reconhecer que na casa do pai dele, até os funcionários tinham mais comida que ele. Muitas das vezes eu tenho em você, eu tenho bem mais coisas, você tem bem mais coisas do que nós merecemos. Nós temos bem mais coisas do que nós merecemos. O Senhor tem feito bem mais coisas do que nós merecemos por nós. E muitas das vezes nós não reconhecemos, porque nós sempre queremos mais, porque é um poço, é um rio de insatisfação, é uma estrada longa como a de Emaús, de 12 quilômetros de insatisfação, querendo as coisas deste mundo.
E o Senhor só nos oferecendo, aleluia, Jesus, a boa mão dele para nos guardar e nos livrar. Por isso que eu digo para você em nome de Jesus: espera, busca no Senhor, creia no Deus, aleluia, que ressuscitou no terceiro dia. Creia no Deus desta Bíblia, desta palavra, desta promessa. Creia em tudo que Deus falou para você que ia fazer. Ah, pastor, mas se demorar muito, faz parte. Falei ontem para o diácono Roberto: quem tem ministério, querido, você tem ministério, você tem compromisso com Deus, você tem coisas que você não pode fazer. Você tem que saber as coisas ou a hora certa de fazer. Você não pode deixar as coisas de Deus para fazer as tuas coisas, porque senão não tem valia nenhum o teu ministério. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender isso. Quantos dos discípulos, quantos dos apóstolos pregaram, viveram, andaram doente o ministério inteiro? Quantos foram assassinados? E o que eles ganharam no final do chamado? Uns a cruz, outros a espada. É isso o chamado de um cristão. Querendo ou não, esse é o chamado do cristão. Enquanto você está aí sentado, enquanto você está aí me assistindo, ou vai assistir depois, tem um monte de gente tendo filhos degolados, crianças sendo assassinadas, crianças de colo, de peito, sendo assassinadas na frente dos pais, para que eles venham negar a Jesus. Enquanto você está aqui nesse caminho para Emaús, sem tomar decisão com Deus, tem um monte de gente padecendo pelo amor de Cristo. Esse é o sangue dos justos que está sendo derramado. Por isso que eu digo para você: o Senhor não veio a essa terra como homem. O Senhor não foi à cruz. O Senhor não foi sacrificado à toa. Foi para que eu e você pudéssemos reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então eu quero te falar em nome de Jesus: aproveita a oportunidade que o Senhor tem te dado. Aproveita o tempo que o Senhor tem te dado para você cultuar Ele. Porque se o Senhor voltar hoje, se o Senhor voltasse agora, se o Senhor voltasse agora e perguntasse: onde que você estava? O que você estava fazendo? Você não tinha que estar fazendo a minha obra? Isso tudo vai ter um peso, querido. Lembra das sementes na beira do caminho? Uns vêm a ave do céu e comem, as outras caem em terreno ruim, pedregoso, não frutificam. Só que as pessoas não param para pensar e para ler esta palavra e para deixar o Espírito Santo tocar aqui. Porque tem que moldar, tem que entrar aqui, e aqui escorre para o coração. Você viu que não é daqui para cá? É daqui, entra pelos ouvidos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir esta palavra. Ela entra aqui, vai para a tua mente e desce para o coração. Sabe por quê? Porque todas as decisões que você tomar baseada no teu coração é roça, é engano, é mentira. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Porque o coração do homem toma decisões com emoção, e a mente não. A mente é com raciocínio. Então por isso que a Bíblia chama o coração de enganoso. Quando você sentir algo do teu coração, repreenda teu coração. Repreenda teu coração, não deixe. Vai para o jejum, vai para a oração. Abra teus ouvidos para que o Espírito Santo possa falar com você, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você não se torne como esses dois discípulos aqui, indo a caminho de Emaús, o Senhor andando com eles, e eles não conseguiam entender que era o Senhor. Teve mais gente que ficou neste ponto. Pedro, quando, aleluia, Jesus foi à cruz, ele se desviou e desviou os outros também. E depois que estava lá, a Bíblia diz desnudo, naquele barco, João, que era o discípulo amado, disse: Pedro é o mestre. E Pedro não conseguia, estava também com os olhos fechados. A Bíblia diz que Pedro mergulhou, porque estava nu. Estava nu, pode ser em dois sentidos: sem vestes ou sem despido da glória de Deus, da presença do Espírito Santo. E muitas das vezes, aleluia, nós precisamos compreender o que o Senhor quer falar com nós e por que Ele tem falado e tem insistido para que nós mudemos de vida. Porque breve
Ele vem. Breve Ele vem. Muitos vão ser pegos desprevenidos. Muitos vão ser pegos. Você vai ver quando começar o que está para chegar aí. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. O Senhor tem dado oportunidade. Então é para mim e para você aproveitarmos, aleluia, Jesus, e convivermos com o Espírito Santo enquanto há tempo. Amém? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos orar. Aleluia, Jesus, para que Deus possa, aleluia, falar ao nosso coração.